Olá, tudo bem? Eu me chamo Simone Titiuri e nesse vídeo eu pretendo abordar um pouco da minha vida profissional e de momentos importantes também da minha vida pessoal. Bom, eu sou natural de Pelotas, me formei na UFPEL em 2010 e a minha trajetória profissional ela começou já dentro da universidade. Eu fui bolsista na área de linguística, depois na área de literatura, e isso abriu a oportunidade de, em dois dos meus estágios, né, a UFPEL propõe 4, dois dos meus estágios eles não fossem ministrados somente em escolas, eu poderia propor oficinas, cursos, digamos assim, para instituições. Então foi o que eu fiz. Então, no terceiro estágio, eu ministrei uma oficina de leitura e escrita de textos na Associação Brasileira de Cavalos Crioulos, onde eu trabalhava na época. Então, eu estudava à noite e durante o dia trabalhava no setor de registro genealógico de animais, na BCCC, e lá nós tínhamos vários setores. E eu idealizei esse curso junto de uma professora e eu propus para a instituição, né, porque nós tínhamos o setor de comunicação, né, então tem um jornal que há muitos anos existe, os diretores acharam que seria muito bom que quem quisesse, claro, se interessasse, participasse, né, desse curso. E eu tinha em média 18 alunos, né, 18 a 20 alunos. Esse curso durou 6 meses. E no último estágio, eu propus um curso que se chamou Formação Cultural no Espaço da Literatura, na área de literatura. E esse curso, ele foi ministrado junto à Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas. E ele foi aberto a toda a comunidade pelotense. Então ali também eu tinha em média, eu tinha 22, 25 alunos, mais ou menos, e ele durou um semestre também. Eu me formei em setembro de 2010, eu fiz parte de um currículo de transição, então a minha faculdade ela não foi finalizada nem em 4 nem em 5 anos, foi em 4 anos e meio. E em setembro, mesmo mês em que eu me formei, eu passei na especialização, lá em Pelotas mesmo, de literatura comparada. Eu cursei até dezembro de 2010 e só que eu tinha um namorado, né, aqui em Santa Cruz do Sul, já fazia 7 anos, e ele, no final de 2010, eu já formada, né, ele, digamos assim, me deu um ultimato, né, disse, olha, quem sabe tu vens, né, pra gente, enfim, pra nós ficarmos juntos e construirmos a nossa história, né. E eu vim em janeiro de 2011 aqui para Santa Cruz do Sul, e chegando aqui, eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia a cidade. Então eu fui deixando os currículos e comecei a trabalhar com EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Eu ministrava aulas à noite e depois eu assumi um contrato no estado, né, para trabalhar com ensino médio, numa escola grande aqui de Santa Cruz do Sul. E mais ou menos em agosto, setembro de 2011, eu fui procurar, eu participava de alguns eventos aqui em Santa Cruz, né, ligados às letras. E durante um desses eventos eu vi uma professora que eu me identifiquei muito com ela e então eu resolvi conversar e para ver se eu integrava o grupo de estudos dela, né, já pensando em fazer uma especialização, um mestrado aqui na Unisc. Então, eu fiz parte desse clube de leitura dela, digamos assim, né, leitura e debate. E no final de 2011, eu fiz a seleção de mestrado aqui na Unisc e passei. E para o mestrado em letras, área de concentração em leitura e cognição. Bom, eu comecei trabalhando, fazendo aula pela manhã, e trabalhando à tarde na Unisc, no setor de educação à distância. Então lá haviam vários cursos, né,
na área do direito, na área da administração, né? E todos eles eram em nível de pós-graduação e eu fazia revisão de todos os textos da assessoria de educação à distância da Unisc. Fiquei lá por um ano, né? Porque no final de 2012 eu ganhei a bolsa CAPES e tive que abrir mão, né, desse vínculo com a Unisc para receber a bolsa. Em 2014, fevereiro de 2014, eu defendi a minha dissertação, que era sobre A Caverna, uma obra do José Saramago, e o título, desculpa, da dissertação, né, era José Saramago, Metaficção, Ironia e Afetividade. Isso em 2014. Desde 2014, então, eu tenho me dedicado ao ensino de adolescentes e adultos. Já durante 2013, eu comecei a trabalhar com aulas de língua portuguesa para estrangeiros, no Instituto Shizuka-no-Mata, aqui em Santa Cruz do Sul. Então, os estrangeiros vêm dar aulas de inglês e eu ministro aulas de língua portuguesa para eles, né? O que é muito legal no sentido de descobrir as culturas, né? Porque eles são oriundos de vários países, e também um desafio muito grande, né? Porque tem alunos, por exemplo, japoneses, que precisam aprender a falar português, que tem uma gramática totalmente diferente, mas é muito satisfatório. E também não, um pouquinho depois, eu comecei a trabalhar no Colégio Marista São Luís, trabalhando com o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, ministrando aulas de língua portuguesa, de literatura e de redação. Bom, fiquei trabalhando nessas escolas, né, mais ou menos não, desde 2014, 2016, e aí veio a pandemia. E durante a pandemia foi um desafio muito grande, né, no sentido de nós nos reinventarmos, reinventar a prática docente, por exemplo, em um cenário em que muitas vezes não se conhecia o aluno, né? Os alunos do primeiro ano do ensino médio, por exemplo, eu não os conhecia, né? E tudo chegou tão abruptamente e também tínhamos que lidar com alunos de inclusão, por exemplo, né, à distância, então foi bastante desafiador. E essas aulas que eram virtuais, né, durante todo o ano de 2021, depois em 22 elas passaram a ser, nós passamos a ter turmas alternadas, né, metade da turma uma semana, na outra metade a outra turma, seguindo todos aqueles protocolos de distanciamento, né, que eram necessários. E passada a pandemia, né, eu acho que com a pandemia todo mundo meio que, além de ter que se reinventar, teve que foi um momento propício para repensar, né, o que queria para o seu futuro, sobre a sua vida pessoal, vida profissional. Então, passada a pandemia, eu comecei a pensar em fazer doutorado. E para mim sempre foi muito difícil escolher entre a linguística e a literatura. Eu acho que elas se complementam. A gramática ela é vista nos textos, está tudo muito unido. E então passei 2022 inteiro pensando o que eu poderia fazer, né, relacionado à linguística que unisse a linguística e a literatura. E eu não encontrava muito uma pós-graduação que privilegiasse isso, e eu queria muito trabalhar com a prática. E aí eu fiquei sabendo do curso do doutorado em desenvolvimento regional, aqui na Unisc. Fiquei sabendo no início de 2023, por uma colega minha, que cursava, né, o doutorado em desenvolvimento regional. Ela foi minha colega na época do ensino médio, em Pelotas. E ela disse, quem sabe tu vais lá, conversas, né? Eu queria trabalhar com migração, por exemplo, é um assunto que
que me interessa muito. Queria trabalhar também com a parte de... Pensava, né? Em trabalhar, na verdade, com a parte de elaboração de material para ensino de língua portuguesa para estrangeiros, porque quando a gente pesquisa tem muito pouco. E fui até a Unice e conversei com uma professora e ela disse, olha, isso foi mais ou menos em abril, a seleção vai abrir e daqui a um mês, né, se tu quiseres mesmo, a gente conversa mais alguma vez, tu pensa no teu projeto. Essa prof, ela trabalhava com migração. E eu pensei em fazer isso, em tentar construir um projeto dentro do desenvolvimento regional. E fui aprovada, né, em maio de 2023. Fiquei muito feliz, sabia que ia ser um desafio muito grande para mim. E eles me chamaram para... Me chamaram não, né? Eles deram o resultado dessa seleção no dia 10 de maio. E no dia 17 de maio eu recebi uma ligação que falava, depois de 5 anos na fila de espera, eu e meu marido, que a nossa filha havia chegado. Então foi o doutorado em uma semana e na outra semana a chegada da Melissa na minha vida. Eu fiquei com muito medo, apavorada, digamos assim, né? Mas eu queria muito as duas coisas. Eram 2 sonhos. E eu conversei com meu marido, disse, olha, eu não posso abrir mão, né? São coisas com as quais eu sempre sonhei. A gente estava esperando há muito tempo pela Mel. A pandemia atrasou também a chegada dela. E aí, com esse apoio dele, né? Porque somos só nós dois aqui, a minha família é toda de Pelotas, a família dele é de Livramento. Então, a gente pagou para ver, digamos assim, né? O que aconteceria. E graças a Deus tudo deu certo, né? Então eu ingressei em maio de 2023, no doutorado. E estou na metade, eu defendo o meu projeto de tese agora no final de março. E muita coisa foi reelaborada e redirecionada nesse tempo. Então eu não conhecia muito do desenvolvimento regional. E eu, em princípio, pensei que fosse uma área mais ligada à economia. Tem uma abordagem econômica realmente, mas também tem muito do território, né, onde as pessoas vivem, um território que é vivo, um território que é relacional. E pensando nisso, eu modifiquei o meu projeto, né, inicial de tese, que era com migrações. E hoje a minha ideia é trabalhar com desenvolvimento regional, educação, a partir da literatura, e trabalhar com jovens. Então, para isso, eu construí um novo projeto, o qual eu defendo daqui a algum tempo, e me sinto muito feliz em relação a isso. Eu acho que eu consegui me encontrar ali dentro do desenvolvimento regional. É um grande desafio também, porque não tem nenhum projeto especificamente relacionando identidades, né, relacionando autores apenas gaúchos, contemporâneos, né, eu fiz toda a pesquisa no Jabuti, no Prêmio Açorianos, entrei em contato com alguns autores, então, mas é um desafio muito legal, assim, eu estou bastante apaixonada pela minha pesquisa. Bom, falando um pouquinho sobre o que aconteceu profissionalmente, né, eu venho trabalhando ainda no Shiitsuka no Mata, algumas horas, né? Normalmente eu tenho 4, 5 alunos, né? 4 professores que vêm de países de língua inglesa para dar aula aqui em Santa Cruz. E normalmente eu tenho 1 ou 2 alunos japoneses também, que normalmente trabalham em alguma fumageira aqui da cidade. Mas não é um trabalho fixo, né? E na escola marista, com a chegada da Melissa lá em 2023, eu acabei diminuindo as minhas horas, né? Eu tinha todo o português, toda a literatura e toda a parte de redação do ensino médio. Então hoje eu tenho 14 horas, então tenho 3 turnos de trabalho, né?
trabalho com os segundos, 2 turmas, desculpe, de segundo ano e 2 turmas de terceiro ano, trabalhando língua portuguesa, literatura e produção textual. A Escola Marista, nesse sentido da produção textual, me abriu muito, acreditou muito no meu trabalho, né? Então, trabalhando com os alunos da escola, nós conseguimos vencer vários concursos de redação, né, aqui regionais. Foram 7 concursos no total. Esses concursos aconteceram desde 2018, né? Então, algumas vezes em 2 ocorrências, primeiro e segundo lugar na redação. E também agora vai ser publicada uma matéria, né, na mídia regional e nacional, né? No caso, em princípio, dentro das instituições, das escolas, né, que são quase 100 maristas, de um projeto que eu propus a partir das enchentes do ano passado, né? Que com os terceiros anos eles fizeram a reescrita, né, adaptação, enfim, de clássicos infantis a partir de dilemas relacionados à enchente e relacionados também ao meio ambiente. Então, portanto, eu acredito que fazer parte do banco de talentos da universidade é muito interessante para mim. Eu penso já há algum tempo em trabalhar com ensino técnico, em trabalhar com a graduação. Tenho me preparado para isso também. E eu acredito muito nesse compromisso com a educação, né? Com o crescimento pessoal dos adolescentes e dos adultos, que são, né, a faixa etária com a qual eu trabalho há muitos anos. E eu acho que esse avanço dos estudantes, né, na escola mesmo, lá do primeiro ano, quando eles chegam com 14, 15 anos e saem com 18, ele é muito bonito de ser acompanhado, né? E fora isso, tem também a parte do desenvolvimento crítico, né, e da consciência cidadã, que a gente consegue, né, eu acredito que consiga fazer com que os estudantes tenham, né, e também agora pensando no desenvolvimento regional, da valorização do nosso território, né, do qual muitos estudantes fazem parte. Então, eu agradeço por esse momento e é isso, um prazer muito grande. Obrigada.